Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e neste vídeo eu pretendo mostrar para vocês como utilizar técnicas de tape reading em códigos NTSL, que é a linguagem utilizada pelas plataformas da Nelogica. Então você vai poder utilizar isso na Vector, no Profit Chart e na Black Arrow. Aqui na comunidade a gente explora múltiplas linguagens, múltiplas plataformas. Então você tem aqui o Profit Chart, tem aqui a NinjaTrader, tem aqui a Trader Evolution. Então a gente está sempre por dentro do que é possível fazer em cada plataforma tem suas vantagens, desvantagens, algumas têm mais liberdade de programação, outras são mais restritas. Então quando se trata de NTSL, que é uma linguagem que por um lado ela é mais simples de você começar a desenvolver estratégias, por outro ela tem algumas restrições. E uma das restrições é você não ter acesso direto a dados granulares de book de ofertas e de times and trades. Você tem acesso a indicadores que trazem algumas informações destas ferramentas. Por exemplo, para o book de ofertas, a gente tem algumas funções que trazem a mesma informação dos medidores de pressão. Então, são funções que foram recentemente incluídas em NTSL. E para o Times and Trades, a gente tem alguns indicadores de tape reading que medem a agressão, que traz quantidade, que traz volume, que a gente pode utilizar como proxies, uma vez que a gente não tem acesso direto aos dados de negociação. Isso é diferente em outras plataformas, mas eu vou deixar para explicar isso em outro vídeo. O objetivo aqui vai ser demonstrar as funções da NTSL e para isso eu vou disponibilizar uma das aulas do curso de automatização de trading em NTSL. Então é um curso da comunidade NeoTraderBot que é bem completo, que vai te ensinar do zero até o avançado como automatizar estratégias em NTSL. A parte legal de eu disponibilizar esta aula para vocês é que vocês vão ter uma ideia do nível de profundidade, de qualidade do curso. Então vocês vão ter acesso a uma aula exclusiva, que eu nunca liberei antes, onde eu vou explicar aí sobre indicadores de tape reading e como utilizá-los. Então eu espero que gostem, e se você realmente quiser aprender NTSL de maneira eficiente, eu sugeriria você fazer inscrição no curso de automatização de trading NTSL da comunidade NeoTraderBot, porque eu acredito que é um meio muito eficiente de você aprender. O material, o conteúdo foi todo preparado para te passar de maneira objetiva tudo que você precisa saber e muitas informações que você não vai encontrar nem mesmo da documentação da Nelogica. Então eu espero que gostem da aula e nos vemos na próxima. E aí pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre indicadores de tape reading e eu vou apresentar aqui como utilizar os indicadores dentro do código NTSL. Nós vamos aqui aplicar os indicadores na plataforma, num gráfico normal, e em seguida eu vou mostrar como obter o mesmo resultado utilizando a chamada às funções nativas do Profit Chart. Então vamos lá. Nós temos aqui então em Default, eu vou clicar com o botão direito, inserir indicador, e nós temos aqui a categoria de tape reading. Nós temos aqui vários indicadores. Então nós vamos focar esta aula nos indicadores de acúmulo de agressão, agressão média e volume de agressão. Vou colocar aqui primeiramente esse indicador aqui de acúmulo de agressão, vou colocar numa nova janela, dá OK. E esse indicador nada mais é do que a agressão acumulada ao longo do dia. Está escrito aqui diário. Se eu clicar aqui em propriedades, a acumulação, a gente pode até acumular aqui para outro intervalo de tempo. Poderia começar a acumulação em um outro dia, um outro horário. E na aba parâmetros, aqui o acúmulo é feito por quantidade. Deixa eu cancelar. Vamos aqui no nosso editor de estratégias, colocar uma estratégia em branco. E aqui eu vou mostrar para vocês qual que é a função que chama o acúmulo de agressão, que é o indicador ACC Aggress Saldo. Deixa eu arrastar ele para cá. Vamos dar um plot nesse indicador. Deixa eu colocar o mouse aqui em cima para ver as informações. Então a descrição é um indicador de tape reading desenvolvido pela Scalper Trader. Parâmetros tem o tipo e o resultado float. Então nós precisamos fornecer um parâmetro aqui que é o tipo. Vamos ver a documentação da NTSL. Deixa eu acessar o site da NeoTraderBot. Vamos colocar ACC Aggress Saldo.
Então vamos lá. As informações detalhadas aqui não nos dizem muita coisa. Então fala que o parâmetro 0 financeiro, 1 quantidade, 2 negócios. Vamos pegar aqui 1 para quantidade, mas observe que não fala nada, né? Não fala que aqui se o acúmulo de agressão é diário, não tem nenhuma informação aqui. Então é um ponto falho da documentação em relação a este indicador aqui. Vamos colocar 1, porque eu quero o acúmulo em termos de quantidade. Vamos interromper, executar. Deixa eu reiniciar para poder aparecer aqui direito, né? Deu um bug no plot. Então aqui eu tenho o indicador. Será que esse indicador aqui é o mesmo que está aparecendo no gráfico? Eu posso verificar isso salvando aqui como. Vamos colocar aqui teste, acúmulo de agressão. Eu salvar. Vamos voltar aqui para o gráfico. Eu vou colocar aqui com o botão direito, inserir indicador, acúmulo de agressão. Uma nova janela, ok. Então vamos clicar aqui em qualquer ponto e você verá que os valores coincidem. Tá vendo? Ou seja, esse indicador aqui, ACC, Aggress Saldo, nada mais é do que o saldo acumulado do dia. Então é uma informação interessante para você saber se aquele dia nós estamos tendo um saldo acumulado do lado da venda, do lado da compra. Mas é uma informação que precisa ser analisada com cuidado, né? Longe de mim aqui querer falar sobre setups, como é que você tem que implementar seus setups. Aqui, por exemplo, nós temos um acúmulo de vendas. Enquanto isso, o preço está mais ou menos aqui consolidado, mas com uma ligeira tendência aqui de alta. Ou seja, a agressão de venda está sendo absorvida aqui pelos compradores. As outras duas informações que nós podemos obter de tape reading por indicadores nativos é a quantidade de agressão e qual que é o tamanho médio das agressões, ou seja, quantos contratos em média tem uma agressão. E essas informações obtidas a partir dos indicadores nativos, ela está muito mal explicada na documentação. Então eu vou mostrar aqui na interface gráfica, vou colocar os indicadores, nós vamos ver os parâmetros e depois eu vou mostrar no código-fonte como obter estes mesmos valores. Deixa eu fechar então esse indicador aqui. Deixa eu fechar esse aqui também. Clicar com o botão direito, inserir indicador, TR. Vamos colocar aqui o volume de agressão, né? Nós queremos o saldo, deixa eu inserir aqui, ok. Então nós temos aqui o saldo de agressão, ou seja, nessa barra houve um saldo de 635 contratos de compra. Ou seja, para as ordens de agressão, houve um saldo de 635 contratos na agressão de compra. Se a gente vier aqui no nosso código em NTSL, como é que eu vou pegar essa informação de quantidade de saldo de agressão? Então a informação está aqui em Aggression Vol Balance. Esta é a função que vai me retornar este tipo de dado. E observe que a descrição não fala nada relevante aqui que te leva a pensar que vai retornar isso. O nome da função remete um pouquinho a essa ideia. Então vou colocar aqui, ó, Aggression Vol Balance. Se eu colocar o mouse em cima, eu não preciso fornecer nenhum parâmetro. Então deixa eu executar aqui, reiniciar, e aqui eu tenho os valores de saldo de agressão. Então vou até mudar aqui para um plot do tipo histograma. Set plot type IG histogram. Vamos executar. Deixa eu salvar. Aqui está falando que possui erro, que na verdade eu tenho que falar que é o plot 1, que é do tipo histograma. Salvar, executar. Aí está. Vamos vir aqui, clicar com o botão direito, inserir indicador e vamos colocar o indicador que nós acabamos de criar, que está com o mesmo nome, né? Deixa eu voltar aqui. O nome é teste ACC agressão. Então, teste ACC agressão, colocar na nova janela, ok. Então observe que é exatamente o mesmo valor. Se eu colocar o mouse em cima, 635, 635, 195, 195. A única diferença aqui é a cor, né? Que aqui quando tem agressão de venda, está pintando de vermelho e aqui está de verde. E aqui nosso plot está todo em laranja. Isso a gente já aprendeu aqui durante o curso, né? Muito simples. Pode colocar uma condição aqui, if aggression vol balance
for maior que 0, then set plot color 1 para a série green. Else set plot color 1 série red. Então, se eu salvar aqui, observe que nós vamos ter aqui a mesma coloração. Bom, até agora está tranquilo. Vamos ver então como obter o valor médio das agressões, ou seja, tamanho das ordens de agressão. Então vamos fechar aqui estes dois indicadores e vou incluir aqui manualmente para a gente saber como configurar. Então temos aqui a agressão média, vou colocar aqui a agressão média de compra. Deixa eu inserir, dar OK. Aqui eu tenho o tamanho médio da agressão de compra. Deixa eu clicar com o botão direito, inserir, vamos colocar também a agressão de venda. Uma nova janela. Vamos colocar aqui, tem mais duas variações, compra e venda e total. Deixa eu colocar também. Ok. Então nós temos aqui vários plots. Primeiro plot, eu tenho a agressão média de compra, ou seja, neste momento aqui, a média das agressões de compra tinha uma quantidade de 29 contratos, enquanto as agressões de venda tinham uma média de 12 contratos. Aqui em agressão média de compra e venda, nós temos valores. O primeiro valor está igual ao tamanho médio da agressão de compra, e o segundo ele está ficando igual a 1 aqui, quando as barras mudam de cor, mas o restante é igual a 0. Se a gente clicar com o botão aqui direito, propriedades, em parâmetros, poderíamos configurar aqui compra barra venda, dá OK. E aqui nós teríamos uma outra informação, ou seja, eu tenho a relação entre a compra e a venda. 8.3 por 7.07 vai dar 1.17. E aqui, como a agressão média de compra for maior, a barra vai ficar pintada de verde. Quando a agressão média de venda for maior, vai ficar pintada de vermelho e vai representar exatamente essa divisão. 7.06 dividido por 10.81 vai dar 0.85. E por fim, aqui eu tenho a agressão média total. Então, de todas as agressões, qual que é o tamanho médio? E aí, se eu colocar aqui, nesta barra aqui, por exemplo, o tamanho médio é de 17.26, onde o tamanho médio das compras é maior do que a média e o tamanho médio das vendas é menor do que a média. Ok, então até aí acho que está tudo claro, né? Vamos explicar aqui quais são os parâmetros desse tipo de indicador. Vou clicar aqui em propriedades, parâmetros. Observe aqui que nós temos alertar variações com parâmetro 3. O que significa isso? Significa que se houver 3 variações decrescentes em relação à agressão, o indicador vai mudar a cor aqui da barra. E eu cheguei a essa conclusão depois de testar esse indicador aqui várias vezes, porque isso não está explicado na documentação. Aqui em tipo de volume, a gente pode colocar financeiro ou quantidade, vou deixar em quantidade. Nós temos aqui uma agressão média, reduziu 1, 2, 3, então pintou aqui de outra cor. Aqui também já foi reduzindo 3 vezes, pintou aqui. Aqui, como aumentou, não pinta mais diferente. Então, se eu clicasse com o botão direito aqui e mudasse as variações aqui para 2, observe que iria mudar as colorações. Então, decaiu uma vez, decaiu outra, pintou. Decaiu, decaiu, pintou. Decaiu, decaiu, pintou. Aqui aumentou, não pinta mais a variação. Então era isso que a gente precisava saber da interface gráfica, e agora eu vou mostrar no código fonte como obter o tamanho médio da agressão. Deixa eu pegar o editor de estratégias, vou apagar o código que não vou precisar, e nós temos esta função aqui que é AVG Aggression by Cell. Então eu vou trazer esta função, nós vamos atribuir uma variável f média agressão tipo float. E esta variável vai receber o retorno desta função aqui. Se você deixar o mouse em cima, vai ver que esta função tem 3 parâmetros. Alerta variações, que tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma para a gente, qual o valor aqui que nós vamos colocar. Tipo de volume e tipo de desenho. Então nós temos aí 3 parâmetros. Quando a gente vem aqui para a documentação, aqui AVG AGR
by cell. Aqui no detalhamento nós temos a informação de linha. Então esse indicador ele tem mais de um plot. No entanto, a documentação aqui ela não fala o que é cada linha. Após rodar isso várias vezes, eu vou passar aqui para você o que representam as linhas. Então aqui nós temos o tipo de volume, nós vamos deixar quantidade, ou seja, valor 1. Aqui o primeiro parâmetro, alerta de variações, não vai fazer diferença para a gente, pode ser qualquer valor. Vai mudar só uma das linhas que vai retornar a mudança de coloração. E aqui no tipo de desenho nós temos 0, 1 ou 2, ou seja, compra e venda 0. 1 para a relação compra dividido por venda, ou seja, o tamanho médio de agressão de compra dividido pelo tamanho médio de agressão de venda. E por último, vai ser o tamanho médio de agressão de compra menos o tamanho médio de agressão de venda. Então esse é o tipo de desenho, que é o terceiro parâmetro. Vamos voltar ao código. Então eu vou colocar aqui, então eu vou passar com o parâmetro 3 como o número de variações. Em seguida, tipo de volume 1, que é a quantidade. E por último, eu vou passar aqui o tipo de desenho e eu vou começar aqui colocando o tipo 0, que vai me retornar em linhas o tamanho médio de agressão de compra e de venda. E como que eu vou saber qual que é? Eu vou ter que especificar aqui, com esse operador aqui, que é essa barra vertical, qual que é o plot que eu desejo obter. Vou até especificar melhor esta variável. Vou ter f, média agressão de compra, e f, média agressão de venda. Então, f, média agressão de compra, vai ser o plot 0. A linha 0 vai me retornar o tamanho médio da agressão de compra. Se eu chamar este mesmo indicador com esses parâmetros, pedindo o plot 2, eu vou ter a média de agressão de venda. E a linha 1 é exatamente a mudança de coloração. Quando a gente vê aqui, nesse indicador aqui, essas barras pintadas com cor diferente, a linha 1 vai retornar 1 para essas barras aqui. Isso não é uma informação tão relevante aqui para a NTSL, então nós simplesmente não vamos utilizar a linha 1 aqui. Nós vamos utilizar 0, que é para compra. Deixa eu até colocar aqui comentado. Linha 0 retorna a média de agressão de compra. E a linha 2 retorna a média de agressão de venda. Eu vou plotar isso aqui para a gente comparar lá no gráfico e vocês terem a certeza do que eu estou falando. Então, plotamos 1, plotamos 2, vamos executar. A gente tem aqui os valores, então, primeiro plot para compra, segundo para venda. Então, vamos para o gráfico da plataforma e vamos inserir esses plots, esse indicador que nós acabamos de calcular. Inserir ACC, agressão, ok. Então, nós temos aqui o plot em linha. Se eu deixar o mouse aqui em cima, observe que o primeiro plot, 29,58, é exatamente este primeiro gráfico aqui. O segundo plot, 12,33, é a quantidade média da venda, 12,33. E aí está. Aqui no editor de estratégias, se eu mudar aqui o parâmetro para 1, você vai lembrar aqui da documentação, que agora nós teremos a relação compra dividido por venda. Então, deixa eu salvar aqui. E agora eu tenho o plot 1. Vai me retornar esta relação compra dividido por venda, que dá 2,4, que é exatamente o valor deste terceiro gráfico aqui, 2,4. E se eu quiser um menos o outro, eu utilizaria aqui o parâmetro 2. A gente vai da documentação, 2 é compra menos venda. Então, vamos salvar. E a compra menos venda vai me dar aqui 17,25. Olhando aqui, 29,58 menos 12,33 dá 17,25. Bom, então está demonstrado aí como obter a média de agressão em código NTSL utilizando os indicadores nativos. Eu vou mostrar agora a última função, que é como obter a média de agressão total, ou seja, não importa se é compra ou venda, vai tirar a média total.
para isso nós vamos utilizar aqui uma outra função. Deixa eu colocar uma outra variável aqui, fMediaAgressão, do tipo float. E vamos colocar aqui um comentário, média total. fMediaAgressão vai ser igual a AVG, tá? Ctrl espaço aqui, nós temos essa função, aggression total. Coloca entre parênteses, nós temos aí 3 parâmetros. Vou voltar na documentação, é exatamente os mesmos parâmetros aqui do ByCell. Nós temos quantidade, tipo desenho, e aqui nós temos a linha, né, informação de linha, que deveria estar falando aqui também, pelo menos aqui nesta função tem a linha. E nós não queremos essa linha 1 avaliar, que é justamente a coloração lá do gráfico. Se a gente vier aqui na plataforma, essa coloração aqui que aparece na agressão média total, quando tem, sei lá, 3 variações para baixo, aí pinta aqui de outra cor. A gente está interessado na linha 0, que é o volume indicador. Então vamos colocar aqui quantidade, colocar aqui compra e venda, 0 e 0. Então seria 1, 0, 0 e eu quero a linha 0. fMediaAgressão, eu vou fazer o plot da fMediaAgressão. Deixa eu deletar o restante, salvar, e aqui nós temos o valor então. Bom, aqui eu até errei o parâmetro aqui, né? Na verdade é 3,1,0. Então conferindo, alerta variações, quantidade, 0 e a linha 0. Então vamos salvar novamente e aqui está. Então o resultado aqui deu 17,26, que é o resultado da média total aqui de agressão. Então deixa eu deixar outro, 7,75 e outro ponto 7,40. Então é exatamente isso. Nós vimos então como obter o saldo de agressão diário acumulado. Nós vimos como obter o saldo de agressão por barra, em termos de quantidade, que seria a função aggression vol balance. E vimos como obter a agressão média, o tamanho médio da agressão, tanto de compra, quanto de venda, quanto total, que são as funções AVG aggression ByCell e AVG aggression total. Por fim, eu gostaria de ressaltar que a informação de volume de agressão e de agressão média, a gente tem essa informação para dados históricos, então esse é um ponto positivo. Eu espero que tenham gostado dessa aula, onde nós vimos muitas informações que não estão aqui disponíveis na documentação da Nelogica, e eu vou passar agora alguns exercícios para a gente poder praticar o uso dessas funções de tape reading. Então nos vemos na próxima aula e até!